Pronto, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1. Na semana passada a gente gastou o tempo aí falando do apóstolo Paulo, da carta aos Filipenses, e aí a gente aprendeu ali as viagens que o apóstolo Paulo fez, o esforço que ele fez, o tempo que ele gastou, como que a igreja de Filipe começou ali na casa de Lídia, lá em Atos 16, e a gente aprendeu algumas coisas ali dentro da carta aos Filipenses. E agora eu quero falar da carta do apóstolo Pedro, porque parece que não, mas o apóstolo Pedro é de tamanha importância como o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Pedro foi o que caminhou com Jesus. Ele fez ali um intensivão com Jesus, 3 anos caminhando com Jesus, vendo tudo o que aconteceu. O apóstolo Pedro era o mais extravagante ali, mais impetuoso, é o cara que cortou a orelha do soldado, que confrontou Jesus e que quis até falou que Jesus não ia passar pelo que ele falou que ia passar, e não, eu tô aqui, enquanto eu estiver aqui você não vai passar por isso e tal. Pedro é esse cara. E aqui Pedro escreve essa carta já na sua velhice, perto da sua morte. Os estudos aqui diz que ele escreve essa carta próximo da morte do apóstolo Paulo ali também. Parece que ele estava ali mais ou menos no mesmo lugar. Mas o conteúdo da carta, e ele fala aqui, e a gente vai ver, é para animar, para trazer ânimo para os cristãos que estão ficando. Vamos começar a ler aqui? O primeiro versículo do capítulo 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Vamos parar aqui para explicar isso aqui. Aqui ele está falando das cidades que ele mandou a carta. Ó, diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Esses lugares aqui, igual eu falei aquele dia, uma pessoa caminhar nesses lugares naquela época levaria anos. Anos. Levaria assim coisa de 10, 15 anos para eles passar e parar e estudar e plantar a igreja. Por quê? O que eles faziam? Qual era a estratégia deles na época? Eles pregavam o evangelho, as pessoas se convertiam, e aí, dependendo do número das pessoas que se convertiam, eles ficavam ali 2, 3 anos naquele lugar, ensinando a palavra para eles antes de ir para outro lugar. Eles não chegavam lá, pregavam o evangelho, e as pessoas se convertiam, eles iam embora no outro dia. Não, eles ficavam lá, porque não tinha ninguém para cuidar das pessoas. Então eles ficavam lá cuidando das pessoas que aceitaram a Jesus, e aí dali, quando eles partiam, já tinham obreiros formados por eles ali, naquele lugar. Então eles iam despreocupados com quem ficou. E no tempo que eles ficavam, mais pessoas iam se convertendo. Então, quando ele ia para outro lugar, que ele falou o nome, eu acho que de 5 cidades, e 5 cidades distantes uma da outra. Todas ali na Ásia, perto ali na região da Turquia, onde é hoje a Turquia, mas são lugares distantes um do outro. Então você imagina, hoje já é difícil andar lá. Imagina nessa época aqui. Então lugares montanhosos, ermos, né? Bem difícil. Então a gente vê que o apóstolo Pedro, assim como o apóstolo Paulo, também é um missionário. Também é um propagador da palavra. Também é uma pessoa que se preocupa com quem ficou lá atrás. Se preocupa com quem ele conheceu, com quem ele evangelizou, para quem ele pregou. No verso 3 fala assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada
no último tempo. Está aqui, ó, o que a gente estava conversando até agora. Nós temos uma esperança. Tem um título no estudo que eu fiz, tem um título desse texto que fala assim: onde há Cristo, há esperança. E aí todo mundo fala assim, não, mas esse verso já existe. Lá em Eclesiastes 9, no verso 4, diz assim, ó: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Ou seja, é melhor estar vivo do que estar morto. Mas Eclesiastes não é teologia. Eclesiastes é poético. E tem um ditado romano que fala assim, ó: onde há vida, há esperança. E qual é a diferença dessas frases? Qual é a diferença da entonação dessas frases? Onde há vida, há esperança, porque enquanto há vida, a gente pode aprender, a gente pode errar, a gente pode consertar. Onde há vida, a gente ainda consegue se movimentar, consegue fazer alguma coisa. Quando Eclesiastes fala aqui, quem está entre os vivos tem esperança, ele dá o exemplo ali do cachorro. O cachorro é mais fraco do que o leão, mas um cachorro vivo pode fazer mais coisas do que um leão que está morto. Ou seja, quem está vivo tem mais esperança do que quem está morto. Mas quando fala que onde há Cristo há esperança, aí a gente entra aqui no que Pedro está falando. Porque a nossa recompensa e a nossa esperança não está aqui, onde há vida. A nossa recompensa e a nossa esperança está na eternidade, onde há vida eterna. Ou seja, até quando a gente morrer, a gente tem esperança, porque Cristo ainda está ali. A palavra ainda está ali. Então a nossa fé e a nossa esperança não está na força dos nossos braços. Não, está na força da nossa fé, no que a gente crê. Por isso que ele fala aqui, ó: vocês são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Porque nós cremos naquilo que nós não vimos. Ele vai falar sobre isso. Ó, no verso 6 fala assim, ó: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Ele está falando isso que eu estou falando aqui, ó. Nessa esperança vocês se alegram, embora por breve tempo, porque a gente sabe que vai chegar o fim da nossa vida um dia. Ó, embora por breve tempo, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo-o agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, que é a salvação da nossa alma. Ou seja, salvar o nosso corpo é impossível. Nós não temos essa capacidade. Não, eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer academia, eu vou fazer exercício, eu vou fazer exame, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não adianta. O nosso corpo vai perecer uma hora. A gente vai morrer em algum momento. A gente vai ficar. Se Jesus não voltar antes, a gente vai morrer em algum momento. Isso é fato. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Por causa da fé que vocês têm em Cristo, vocês estão livres para sempre. Ou seja, até após a morte. É por isso esse tema. Onde há Cristo, há esperança. Porque a nossa fé não está no que nós vemos. A nossa fé está no que nós cremos. E a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus nunca vai mudar. No verso 10, o apóstolo Pedro fala assim, ó: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Ou seja, os profetas ansiavam ver o que nós vemos, ansiavam crer da forma que nós cremos. Porque as pessoas no Antigo Testamento, elas eram salvas pelo testemunho dos profetas, pelo Cristo que havia de vir.
Hoje, nós cremos pelo Cristo que há de voltar, porque ele já veio. Ele veio e ele cumpriu a palavra, ele cumpriu a missão. Então nós temos uma prova concreta de quem é Cristo. E nós cremos mesmo sem ver, mesmo sem conhecê-lo. Através do poder do Espírito Santo, nós cremos em quem ele é. E nós temos a certeza da nossa salvação. Os profetas, eles não viram o Cristo. Jesus fala isso. Jesus ali, na discussão com os fariseus, ele fala assim, olha, os pais de vocês, os profetas e Abraão, eles ansiaram ver esse momento. Ele ainda fala, bem mais aventurado é aquele que não viu e creu. Nós somos esse. Nós somos esse. E aqui está a loucura do evangelho. É crer no que a gente não vê. Porque se alguém perguntar assim, como que ele era? Tem essa discussão, né? Como que Jesus era? Ah, Jesus é aquele loiro de olhos azuis do quadro? Não é. Ah, Jesus era negro, Jesus tinha pele escura, cabelo ruim, barba crespa. Não sei. Não é essa aparência que me interessa. Não é a aparência física de Jesus que me interessa. O que me interessa é o que ele deixou, o legado que ele deixou. O que me interessa é no espírito que ele desceu aqui. É no testemunho que ele deixou. Essa discussão é tola. Discutir qual era a cor da pele de Jesus? Não. Eu quero discutir qual é a cor dos olhos dele. A palavra fala que ele tem olhos como de fogo. Que seus cabelos são brancos como a neve. É essa aparência que eu quero ver, não é essa aqui não. Essa aqui tem um monte de gente aí para ver. Entra no ônibus lotado, você vai ver gente de todas as formas. Onde a gente trabalha tem gente de todas as formas. A gente vê gente diferente toda hora. Não quero ver Jesus igual a gente é, eu quero ver Jesus da forma que ele é. A essência dele. É isso que nós devemos ansiar. Por quê? A esperança desse mundo está nessas coisas. É por isso que, para quem, onde a vida é a esperança? Porque o cara pode fazer com as próprias mãos, mas para nós não. Para nós, onde há Cristo, há esperança. Porque mesmo quando a minha vida terminar, a palavra dele continua para sempre. É isso. No verso 13, o apóstolo Pedro fala assim, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos todos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um. Vivam em temor durante todo o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil dos seus pais, que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Aqui, esse texto aqui, ó. Uma pessoa que fala para você assim, eu creio em Deus. Você crê? É esse Deus aqui. Se não for esse Deus aqui, o Deus que você crê não é um Deus. Por quê? A palavra fala assim, ó, crê você em Deus, faz muito bem, até os demônios creem. Só que eles creem e estremecem, porque eles conhecem o poder de Deus, a natureza de Deus. Eles conhecem a essência de Deus. Eles conhecem o Deus da forma que nós não conhecemos ainda. Eles viram a Deus da forma que nós não vimos ainda. Então uma pessoa que crê em Deus precisa crer em Deus dessa forma aqui, ó. Ó, por meio dele, de Cristo, vocês creem em Deus. Porque esse Deus ressuscitou Jesus dos mortos e levou para ele.
Então, eu creio em Deus, mas não creio em Cristo, você é um tolo. Você é um tolo. Eu creio em Deus, mas não da forma que está aí na Bíblia, então você não crê no Deus. Você crê no engano, você crê no seu Deus, você crê no seu estômago. Você não crê em Deus. A gente estava falando aqui, né, das seitas. Se não for desse jeito aqui, tá errado. Não vai dar certo. Amém? Vou ficar por aqui. Vamos orar?